cantora solo, acompanhada por um piano, fica em um palco e percorre um conjunto de músicas no idioma clássico. A cantora se veste com elegância, é bem penteada e tem um comportamento reservado. Geralmente não fala com o público, exceto para anunciar o bis. E nem sempre. A cantora e o pianista entram juntos, sob os aplausos do público, e executam as músicas em uma série de conjuntos temáticos. O público não aplaude entre as músicas de um determinado conjunto, esperando até o final de cada unidade para expressar sua satisfação. A cantora e o pianista saem entre as apresentações, permanecendo fora do palco por cerca de 20 segundos. Um intervalo separa as duas metades do programa, cada uma delas normalmente com energias e tons ligeiramente diferentes. Quando nasce, o bebê é um corpo que vem ao mundo. Passam a existir o corpo e o mundo. O corpo no mundo. Esse corpo não traz consigo nenhum preconceito, ideias inabaláveis, certezas ou dúvidas ontológicas. Não faz filosofia, nem compara valores. Desconhece valores. Não torce por nenhum time de futebol e não professa nenhuma religião. Longe disso. É apenas um corpo humano. Não é página branca, pois traz consigo seus 5 sentidos, que mesmo antes do nascimento já lhe causavam prazeres e dores, emoções. Traz vida, qualidade imponderável da matéria. Seus sentidos já existiam em desenvolvimento dentro do ventre materno e já carregavam memórias. Quero dizer baixinho, hoje ao te ouvir, todas essas canções de amor que sei de cor, que sei de cor. Só tu compreenderás seu íntimo.
Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais era encher o tempo. A nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. A gente era o que quisesse ser só usando esse advérbio. Assim tem hora que eu sou quando uma árvore. E sendo uma árvore, podia apreciar melhor os passarinhos. Ou tem hora que eu sou quando uma pedra. E sendo uma pedra, podia conviver com os lagartos e os musgos. Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Hoje, por exemplo, eu estou quando infante. Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de voltar. Como quem aprecia de ir às origens de uma coisa ou de um ser. Então hoje eu estou quando infante. Quem é quando criança? A natureza nos mistura as suas águas, as suas árvores, ao olho azul do céu. Por isso que eu não gostasse que botassem data na existência. Porque o tempo não anda para trás. Vó, como era mesmo o som da sua voz? Na minha infância, eu tinha como companhia minha irmã Ilse, 2 anos mais velha do que eu. Não brigávamos muito, pois em geral eu fazia tudo como ela queria. Às vezes discutíamos. Anos mais tarde, perguntei à minha mãe: Mãe, quem estava certo? Eu ou ela? E minha mãe dizia: Você, minha filha, mas deixa ela. Minha irmã era do mesmo signo que eu, de touro. Mas o touro dela sempre é mais teimoso. Na Berlim dos anos 20, eu tinha uma infância muito feliz, cheio de amor e carinho. Meus pais eram um casal fora de comum e só posso me lembrar de paz e harmonia entre eles. Eles se conheceram na aula de dança e devem ter sido muito jovens, pois antes que a Primeira Guerra começou, ficavam noivos.
Peço isso como um favor. A música deve ser abordada com amor e não devemos mudar nada nela. Entretanto, nossa tarefa é fácil se formos fiéis ao que está escrito. Quando comparamos o cantor e o ator, vemos como é muito mais fácil para o cantor interpretar. Tudo é dado, só deve-se obedecer. Claire Crozat, soprano francesa, 1930. viram um movimento, barulho, brigas e polícia na rua. Era o começo da ascensão do Terceiro Reich no ano de 1933. Nunca se esqueceu de quando na escola soldados tiraram a bandeira de seu país e colocaram uma outra no lugar, com um desenho estranho no meio. Ficou assustada, pois estava apenas com 10 anos e passou a ficar sempre alerta com o movimento da rua. Também nunca se esqueceu como seu pai levava ela e a irmã ao teatro e sempre antes de cada apresentação ou concerto falava para observar certas coisas na música e dava uma pequena aula sobre o que iam assistir. E assim, nunca se esqueceu do que viu e ouviu. Pouco tempo depois, a família mudou-se às pressas para a Holanda. Oh
Spinoza diz: o cantor deve estar atento a qualquer movimento da cabeça ou do corpo ao cantar. Seu corpo não deve existir, não deve se mover. Jamais deve atrair atenção. Tudo deve estar concentrado no rosto, como se surgisse por trás de uma cortina. E nesse rosto, as janelas da boca e dos olhos devem ser particularmente expressivas. Nunca cante inclinado para a frente. Cante com os ombros para trás. Assim que a atenção do ouvinte é captada pelo corpo do cantor, por sua roupa, etc., ela se desvia da música. Ele não deve apenas evitar o movimento, mas tudo deve acontecer na altura da cabeça, somente no rosto. Uma imobilidade corporal combinada com uma expressão facial viva. Cante com os braços relaxados. Na escola, se destacou em trabalhos manuais, como também em geografia. Sonhava em conhecer outros países e de ir a lugares desconhecidos. No gueto de Theresienstadt, alguns tinham o privilégio de receber pacotes de alimentos especiais. Nunca se esqueceu quando viu, na sua frente, aquelas moças comendo laranjas. E ficou com água na boca de vontade, pois tanto tempo não comia uma fruta. Capaz, por causa destas lembranças, nunca mais faltou laranja em sua casa. Teste de aptidão para a carreira profissional em canto por J. Harden Hopkins. Por que alguns cantores cheios de talento nunca chegam ao topo de sua área, enquanto outros, menos talentosos desde o início, conseguem alcançar o sucesso? Seria possível prever a probabilidade de sucesso de um determinado cantor? Como seria bom se pudéssemos saber as chances antes de apostar,
antes de investir todo aquele tempo e dinheiro na busca de um sonho. Desculpe, não existe uma bola de cristal para isso. Mas aqui estão algumas orientações que podem ajudar você a avaliar suas chances de sucesso. Cuide-se para estar limpo e bem apresentado. As pessoas que pagam as contas no mundo da música são, em sua maioria, conservadoras. Apresente-se a elas como se estivesse em uma entrevista para um cargo de gerência média em uma empresa. Dê a si mesmo uma nota de 1 a 20 na aparência, atribuindo até 10 pontos para a aparência geral e cuidados pessoais e outros 10 pontos para a aparência compatível com a sua classificação vocal ou tipo de papel. Some esses números à pontuação para talento e siga adiante. Carta para minha avó. Vó, o que é ser artista? Nesses tempos, ando buscando entender por que certas coisas são ensinadas do jeito que são. Então, busquei ler e ouvir gente importante desse meio, do canto e da canção de câmara. E não é que tudo começa a fazer um pouco mais de sentido? Algumas coisas vão se tornando mais palatáveis, incômodos que vivi e vivo, situações em que me senti restrita, vão aos poucos se colocando em contexto. E eu percebo que tudo isso diz respeito a um mundo de ideias enroladas com nós muito apertados. Começo a entender que tais ideias formam camadas que estão por detrás destas situações de restrição e incômodo. Sei que se eu não fosse atrás dessas ideias, é possível que eu não as conheceria dessa forma e continuaria pensando que se eu me incomodo, o problema é e só poderia ser comigo. Mas há de se tomar cuidado. Acho que quando pensamos que entendemos completamente uma coisa e ponto, fica difícil questionar o que quer que seja. É como colocar um ponto final na questão. Tem coisas que não podemos entender completamente para que sempre possamos duvidar delas. A Paula, uma pesquisadora cujo trabalho eu conheci por acaso, do qual gosto muito, escreve que existem tradições das quais a gente faz parte, mas nem se dá conta. Agimos de determinada maneira, fazemos parte de uma cultura e deixamos nossas singularidades serem moldadas sobre determinados pensamentos sobre a vida, as relações humanas, inclusive sobre nós mesmos. Acho que você deve saber bem disso. Se eu te contar o que andei lendo, são formas de se falar do corpo, ou até mesmo de não falar, do que se deve ser feito ou não feito em performance, e sobre o papel do cantor, que me causaram no primeiro contato uma reação de espanto e vontade de descartar tudo aquilo. Mas descartar? Assim devemos olhar as tradições e tudo aquilo que veio antes? Não é isso que eu gostaria. Como a cultura que nos cerca forma também a nossa voz, ou como se constitui esse obstáculo que nos faz perceber corpo e voz como elementos cindidos? Nas páginas de sua história, que você deixou para a família, você conta como foi difícil começar a trabalhar na firma aqui no Brasil, sem falar o idioma e tendo que aprender na prática durante o trabalho, pois foi colocada justamente no setor de fiscalização, onde a sua responsabilidade era chamar a atenção das funcionárias caso notasse algum erro sendo cometido. Por reconhecer que era muito chato o trabalho de corrigir alguém, anotava as palavras numa caderneta com cuidado, e assim foi aprendendo português. Para mim, isso soa como um jogo também. É uma pena que não possamos tomar chá juntas, pois tenho a sensação de que você, mais do que ninguém, compreenderia os meus questionamentos e teria muito a compartilhar. Eu leio o livro que você nos deixou, contando toda a sua história, e tenho vislumbres, imagino além das palavras que escreveu.
Você, cuja infância na Alemanha dos anos 20 foi preenchida por idas ao teatro e concertos, as brincadeiras nas ruas, sentiu que o país cedia ao retrocesso, a ideias conservadoras? Você, que tinha o sonho de conhecer vários lugares do mundo, gostava de geografia e queria se casar por amor. Diante da restrição total e completa de seu corpo durante a guerra, foi capaz de encontrar alguma explicação para isso? Eu leio as páginas nas quais você escreve sobre a sua chegada no Brasil, no Porto de Santos, depois da guerra, e como sentiu que pisava no lugar mais distante que podia imaginar. A memória deixa entrever uma escuta que não está restrita às ondas sonoras, capta timbre e musculatura, ritmo, impulso, desejo e escolha do que escapa como voz. Depois da chuvarada, fazer uns agradecimentos. Deixa eu só tomar uma água. Primeiro dizer que esses barquinhos que vocês receberam, talvez não tenha dado para ver por causa da luz, mas é um programa. Então tem um trechinho de cada canção aqui para despertar curiosidade. Então, se alguém quiser depois buscar as músicas, tem o nome do compositor, compositora e um trechinho da letra. Vocês podem abrir também, vai ter a ficha técnica dentro. Dizer que quem fez o design desses barquinhos e da minha dissertação foi a Giovana Guimarães. Ela não está aqui hoje, mas queria agradecer a ela, que deu vida às minhas ideias de forma gráfica. E, enfim, esse trabalho não teria sido como foi sem a ajuda dela e o trabalho lindo dela. Queria agradecer o Wesley, se ele quiser vir aqui. Tá aqui. O Wesley me ajudou muito nesse processo, sim, de muitas maneiras possíveis. Me escutou, viu minhas primeiras ideias, me ajudou a fazer isso aqui tomar forma e, enfim, esteve sempre presente
carregando as coisas comigo, montando as coisas. Então, obrigada, de verdade. Bom, agradecer o Ricardo pela orientação e por ter topado fazer esse trabalho comigo. A orientação não só na pesquisa, mas musicalmente, enfim, tudo foi um processo muito incrível. Vou falar depois que terminar a defesa, mas já queria agradecer. Enfim, obrigada. Enfim, todo mundo que contribuiu, de certa forma, com esse processo. É isso. Há um espaço núcleo. Tá bom?